Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos e amados companheiros de ideal espírita, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Servir e Amar Estudos Espíritas, o Evangelho de Jesus dentro de uma visão espírita. Todos nós que aqui nos encontramos, consolados e confortados por essa doutrina, muitas vezes nós escutamos fatos, relatos, histórias. São muitos os livros, são muitas as oportunidades de aprendizado. Muitas vezes nós ficamos buscando verdadeiramente onde está a realidade, onde está a verdade. Sim, as histórias relatadas tanto nas obras do André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, como todas outras, são histórias, são fatos verídicos que se desdobram na espiritualidade, dentro da nossa imortalidade como espíritos. E hoje nós vamos falar de uma história muito atual, pertinente e que muitas vezes diz de perto a todos nós. Este livro, A Dama da Noite, do Hermínio Correia de Miranda, onde ele relata algumas histórias de doutrinação ocorridas no centro no qual ele trabalhava. E nós escolhemos para este nosso início a história O Olho do Redemoinho. Então vamos lá. A não ser pela ocasional leitura de uma página de antologia ou pelo episódio fugaz de uma novela ou romance, poucos sabem as gerações mais recentes dos horrores da escravidão no Brasil. Oficialmente extinta em 1888 pelo generoso decreto de Isabel, a escravatura deixou cicatrizes profundas na memória de milhões de seres, tanto dos que sofreram aflições inomináveis, como dos que a impuseram com requintes de perversidade e pobres criaturas indefesas. Dolorosos compromissos kármicos foram gerados ali para o angustioso resgate no correr dos séculos. Lágrima por lágrima, gemido por gemido, tortura por tortura, tal como diz a lei, pois aquele que peca, ensinou Jesus, torna-se escravo do pecado e não se liberta da dor enquanto não houver resgatado a última promissória, por menor que seja o seu valor nominal. Não que o pagamento tenha que ser efetuado com a mesma moeda da dor, pois temos diante de nós a opção do amor. Pedro sabia disso quando escreveu que o amor cobre ou anula uma verdadeira multidão de pecados. A lei não é carrasco impiedoso e implacável, e sim técnica de ensino, uma vez que aprendida a lição universal do amor, para que ela iria insistir na cobrança? No trabalho mediúnico, muitas vezes frente a frente com a aflitiva problemática da escravidão no Brasil, dois casos nos foram trazidos pelos amigos espirituais para tratamento. Vamos destacar aquele que constitui um relato, pelas lições que encerra, pelo seu denso e emocionante conteúdo humano.
Não aplicamos ao espírito naquela noite que se manifestou o recurso da regressão de memória, para que pudesse contemplar as simetrias da vida. Limitamo-nos a ouvir, reverentes e ternos, a sua penosa história, colocando uma ou outra observação ou apelo. Sentimos que havia em seu coração muito mais desespero do que ódio, muito mais angústia do que satisfação pela vingança, que naquele momento exercia sobre uma pessoa encarnada. Esta é a mesma de outros episódios aqui relatados, como aquele que recebeu o título de O Oceano e a Gota d'Água. Pobre irmã atormentada. Seus desvarios foram tantos que levantaram verdadeira multidão de cobradores desesperados. Ao incorporar-se, o espírito custou a acomodar-se no instrumento mediúnico. Agitava-se e repetia incessantemente 2 ou 3 sílabas sem sentidos, até que conseguiu fazer-se entender, ao pedir uma dose de marafa, o que não estávamos preparados para atender. Mas não o rejeitamos sumariamente, porque se apresentava daquela maneira. Se vier a bater às portas do nosso pequenino grupo, é porque tivera permissão dos nossos orientadores. E alguma coisa esperava-se de nós para poder ajudá-lo. A custo, conseguimos dar-lhe as boas-vindas e fazer chegar a ele a fraterna saudação inicial, pois ele estava muito agitado e fixado-se no seu problema, insistindo em exigir a sua bebida. Conseguiu nosso doutrinador dizer-lhe, por fim, que ficaríamos à espera de que ele pudesse controlar-se e falar-nos de uma forma inteligível dos seus problemas e das razões que o traziam a nós. Dito isso, calamo-nos e aguardamos. Aos poucos, ele foi se dominando, mas ao falar, revelou-se agressivo. Não o chamáramos? Pois então, como continuássemos a aguardar pacientemente, ele começou a tomar ciência do ambiente, das pessoas e principalmente da ausência dos símbolos, dos rituais, dos implementos e das técnicas a que estava habituado. Ensaiou em iniciar suas práticas como gestos e sons, mas era óbvio que se sentia pouco à vontade ali e desejoso de saber logo por que o chamáramos e o que desejávamos dele. Chamou? Estou aqui para escutar. Fala que eu estou aqui para escutar. Chamou? Fala. Para que chamou? O doutrinador procura esvaziá-lo dos gestos e expressões peculiares às suas práticas habituais, a fim de que possamos ter esperanças de chegar ao cerne dos seus problemas pessoais. A essa altura, acaba confessando que sabe por que foi chamado ali. A essa altura está mais calmo e razoável, embora declarando que nada pode fazer para remediar a situação, mesmo porque ele é um dos donos da moça, que está em poder de um bando terrível de perseguidores. São muitos, diz ele, e ela é a senhora. Trata-se, pois, como em seguida se confirmou, de ex-escravos que, juntamente com outros, cobram parte da dívida a uma proprietária impiedosa, que os fez sofrer
os horrores da escravidão. E quem é dono de você? Pergunta o doutrinador, na esperança de que ele se lembrasse de Deus. É a senhora, respondeu ele. Só que hoje, quem manda não é ela. E com a evidente satisfação, é nós que manda. E vai mandar. E vai mandar. É nós que vai mandar. Aproveita o tema para cantar com base em alguma melodia de terreiro o estribilho. É nós que vai mandar. Daí em diante, fala mais desembaraçado, ainda que no seu linguajar característico. Declara que nada tem contra nós e nem contra os outros, os amigos espirituais, só que não podem deixar a moça. Nós não pode deixar ela porque somos dela, ué. Ela comprou a gente. Agora a gente é dela e não vai deixar ela, não. E como bate palmas ritmadas, o doutrinador leva-o docentemente a conter-se no esforço de tirá-lo do seu contexto, da sua fixação, a fim de poder alcançar as razões mais profundas do seu comportamento. O raciocínio não deixa de ter sua dose de sutileza. Como é que eles vão deixar a moça se ela é a proprietária deles? Além do mais, o que estão fazendo é justiça. E por isso, nada poderão alterar. E tem mais. Quem manda nisso tudo é alguém que ele chama de coroné. Mas ele não sabe das razões do coronel. Só sabe que ele tem uma gana nela. E você não tem? Pausa. Pensa para responder e informa. Eu tenho e não tenho, mas faço porque o coroné disse que se eu fizer tudo, ele me liberta. Você está preso? Ele me comprou. Aí está o esquema terrível. O espírito a quem ele identifica como coronel conseguiu convencer o bando de escravos de que os comprou da senhora antiga e que serão postos em liberdade se fizerem tudo direitinho como ele mandar. O doutrinador começa a falar mansamente, tentando explicar-lhe a nossa posição. Não os condenamos, não os acusamos e não lhes negamos direito à profunda mágoa que resultou de um tratamento desumano. Procura levar o diálogo para o terreno pessoal, mas o manifestante se mostra cauteloso, recusando-se, por exemplo, a dizer o nome pelo qual deva ser tratado. Ao cabo de alguma hesitação, diz o nome da fazenda. Eu vivia nas Três Cruzes, mas não sabe dizer, ou não quer, onde era isso no Brasil, e nem que tempo era aquele. Império? Colônia? Aos poucos, contudo, vai se revelando. Diz que cortava cana. Como as perguntas vão se amiudando, ele dá uma parada e comenta. O coroné disse para ter cuidado com muita palavra. Você está com muita palavra e eu não entende muita palavra. O doutrinador insiste em falar-lhe mais, afirmando que ele entende sim, pois é um espírito com mais experiência do que está revelando naquele rude linguajar de ex-escravo sofrido e ignorante. Fala-lhe da morte do corpo físico e da partida do espírito para o mundo invisível. Sendo espírito imortal, ele teve outras existências e sabe de muitas coisas,
porque frequenta trabalhos mediúnicos, onde, a despeito de práticas exteriores dispensáveis, as noções básicas que sustentam tais atividades são válidas, como sobrevivência, reencarnação e possibilidade kármica, além, obviamente, da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Você está sendo tratado aqui com muito carinho, com muito amor, prossegue o doutrinador, porque compreendemos a sua dor. Mas não adianta nada para você, meu querido irmão, impor sacrifício e sofrimento aos outros. Todos somos filhos de Deus. Compete a Deus ministrar a sua justiça, não a nós. Eu não faço justiça, o coroné faz. Você é um instrumento na mão dele, não é? Ele está usando você para fazer o que ele chama de justiça. Mas isso é apenas vingança. É certo que vocês estão castigando uma pessoa que maltratou vocês, mas o que foi que ele fez? Ela. O que foi que ela fez a vocês? Como é que foi isso? Quer que ela fez? Tá de pergunta? Que injustiça que ela fez? Você acha, então, que o castigo é sempre uma justiça? Você, por exemplo, está justiçando ela. Não está? Você acha, então, que está fazendo isso porque ela errou com vocês, não é? Ela foi má para vocês. Ele percebe a dificuldade da pergunta e onde o doutrinador pretende levá-lo, ou seja, ao reconhecimento de que a lei só admite a punição daquele que errou, e que, portanto, quando ele foi punido, também devia. Por isso ele escapa sutilmente. Você sabe o que ela fazia? Ela botava tacho. Sabe o que é um tachão? De água fervendo, e fazia nego pisar na água fervendo, de castigo. E uma vez, o que ela fez comigo, eu já era nego velho, já estava mais para morrer. Então, eu não ligava muito, eu não compreendia, mas não adiantava. Não adiantava falar, mas eu tenho gana nela, porque ela fez com uma menina. Sua filha era minha neta. Ela fez com a menina. Ela fez muito mal à menina. E a menina não tem culpa. Note-se o tempo presente. A coisa está tão viva em sua memória que ele diz que ela não tem culpa. Não tem culpa, porque foi o senhor que se engraçou com a menina. E sabe o que ela fez? Ela mandou ferver um tacho de água e fez a menina sentar aquelas partes dentro da água fervendo. Narra esses horrores com a voz pausada, monocórdia, tão sem emoção quanto lhe é possível, mas as pausas e hesitações denunciam as dores maiores, quando toca as feridas que doem mais naquela sofrida memória que é uma dor só, e vibra num só tom de angústia e desespero. Ao fim de uma pausa mais longa, acrescenta com a mesma voz, estranhamente calma: eu não perdoo ela. A gente faz ela passar. A gente bota ela no tronco. Sabe o que a gente bota? E a gente vai apertando aqui e ali. E vai apertando, e aí a cabeça dela parece que vai estourar. E ela grita e grita. Ninguém vê a gente que está botando ela no tronco, mas a gente bota. E a gente aperta. E ela grita. E continua gritando. Eu gosto de ver ela gritar, porque ela, enquanto ela grita, eu não escuto os gritos da menina. Sim, meu querido,
você tem toda a razão de sentir essa dor. Isso prova que você tem um grande amor pela menina, pela sua neta. Mas o fato de você fazer sofrer a senhora não diminui o seu sofrimento, meu caro irmão, nem o sofrimento da menina. Por outro lado, você está fazendo isso com ela porque ela foi muito ruim e a lei de Deus permite que vocês façam isso. Autoriza, mas não justifica, meu irmão. A gente só pode castigar aquele que errou. Está de acordo? Você não pode castigar uma pessoa inocente, pode? Não, não é isso mesmo? Você compreendeu bem isso? Se ela fosse inocente, você não ia lá fazer o que faz, concorda? Você não ia castigar, por exemplo, a sua neta. Ela não tem culpa. A senhora tem culpa. E você castiga. Você não acha que quando você foi castigado, você também tinha alguma culpa? Não como escravo, meu querido irmão. Ele faz um arremedo de sorriso. Você sabe que a gente tem muitas vidas, não sabe? Ele sente o perigo em potencial que a conversa está se desdobrando diante os seus olhos e prefere escapar, dizendo que ele também faz caridade e ajuda muita gente com seus remedinhos caseiros à base de ervas. Deve servir em algum terreiro mediúnico por aí. O problema, contudo, é com a moça a qual ele não admite ajudar. Eu ensino a fazer infusão. Você dá passe também? O que é um passe? Ajuda com a mão para curar uma pessoa, aliviar uma dor. Isso é reza. Eu faz reza. Você então faz o bem. Como é que você pode misturar o bem que você faz com tortura? A resposta é hábil, ainda que um tantinho cínica. A gente ajuda quem é bom e a gente corrige quem é ruim. Então vocês todos estão ligados a ela porque ela maltratou vocês? Eu não. Não é porque ela maltratou eu. É porque ela maltratou a menina, ele confirma. A menina morreu? Sim. E você encontrou com ela onde você está? Ele ouve quieto, faz uma pausa e comenta. É tão triste, é tudo. Por que você me faz lembrar de tudo isso? Meu querido irmão, quero lembrar que o fato de você torturar a senhora não cura a sua dor. E você fica tão ruim quanto ela. Ela tem que saber o que é sofrer. Ela tem que sentir todas as dor que ela fez. Sabe como é que essa menina morreu? Quando ela saiu dali, você pode imaginar como ela saiu. Levaram ela para a mãe dela. E sabe a mãe dela o que fez? Ficou tão louca e gritava tanto. Ela dizia para a mãe dela: minha mãe me mata, minha mãe me mata. E a mãe dela sabe o que fez? A mãe dela não tinha nada. A mãe dela pegou uma froquilha. Sabe o que é uma froquilha? Pegou e enfiou a froquilha aqui nela, aponta para o peito, para ela não mais sofrer. Pois é, meu querido, não queríamos fazer você sofrer mais com essas coisas, mas essa história, esse caso que você está contando, nos traz. Eu não queria mais lembrar isso. A mãe dela é que era sua filha? Ele confirma. E você está sozinho aí? Ele parece ignorar a pergunta. Tão perdido se encontra nas suas amargas recordações. E questiona em voz alta. Por que a gente tem que sofrer tanto? Tem de sofrer pior que os bichos. Quem dera antes a gente ser um boi que vai para o matadouro e mata de uma vez. E quando retalha,
já está morto. Não, é retalhar quando você ainda está vivo. Retalhar com a dor lá dentro. Retalhar com a dor dos seus. Vai se exaltando e começa a chorar ao mesmo tempo em que fala. Retalhar com a dor daqueles que Deus te deu. Ou será que não tem Deus? Fez-se um longo e comovido silêncio, pois sentimos o dever de respeitar a sua dor. Momentaneamente desencorajados até de contestar o sofridíssimo espírito. Ele chora por alguns instantes e depois prossegue. Não pode, não pode, gente. Tem que sofrer. Se você tem filho, você sabe que tem que sofrer. Mas, meu querido, você também sofreu horrores. Você acha que o seu sofrimento também está justificado porque tinha que sofrer? Você tinha que sofrer aquilo? A água fervendo e tudo? Por que razão isso? O que é que você acha? Como é que foram suas vidas anteriores? Por favor, meu irmão, não estou justificando nem achando que você não tem razão. A lei autoriza, permite que se cobra dessa maneira, mas você está apenas prorrogando o seu sofrimento pelo futuro. Você está preso àquela situação ali. Sabe quanto tempo se passou? Você tem uma ideia? Eu perdi a conta das luas. Pois é, meu irmão, são muitas e muitas luas. Perdi a conta das luas e a conta das cheias. Como as fases da lua, ele marca os meses e com as cheias dos rios, o ciclo de um ano. Você estava muito velhinho quando partiu para o mundo espiritual? Quando morreu? Tinha já trabalhado muito, não é? Muito sofrimento, muita dor. E você deixou seus parentes lá ainda? Sua filha continuou viva? Tinha mais filhos? Tinha. Procuramos consolá-lo com nosso afeto e respeito, ao mesmo tempo em que tentamos convencê-lo de que seu sofrimento também resultou de graves problemas do passado. E insistimos em dizer que a vingança que hoje ele exerce não resolve os seus problemas, nem minora as suas dores. Ele ouve em silêncio. Parece que essas observações vão abrindo caminho na sua mente fixada no desespero. Mas, dali a pouco, seu pensamento segue noutro rumo e ele diz uma palavra solta, Tanganica, e começa ali a responder a uma pergunta que o doutrinador fez logo no princípio do diálogo e que pareceu passar despercebida. Se ele nascera do Brasil ou viera da África. Fora africano mesmo. Pegaram-no no dia em que, para ser um homem, saiu sozinho para caçar. Segundo os costumes da sua tribo, competia-lhe abater um javali para então ser admitido nos círculos dos homens da comunidade. Até então era um menino pouco mais do que uma criança. Conta tudo na sua voz monocórdia, quase que palavra por palavra, com espaços vazios a cada instante, como se arrancasse tudo aos pedaços da memória dolorida e antiga. E tinha que sair. Eu tinha que sair. E saí. E marcava toda a trilha atrás de mim. Eu até esqueci. E se está tão longe. E daí? Você veio para cá então? E essa senhora te comprou? Daí foi como entrar no olho de um redemoinho. Aí eu não tinha mais controle de nada. Você já caiu no olho de um redemoinho? Não caí, nunca caí, mas imagino como é. Isso me leva também
a mim, há perdidas e remotas lembranças da infância. Não vejo mais redemoinhos. Será que não existem mais? Meu Deus! De repente, sem como nem porquê, o vento ficava girando adoidado em torno de um pequeno ponto do solo e, em alguns segundos, levantava uma coluna de pó e detritos que subia céu acima e corria pelos descampados de um lado para outro, sem rumo e sem fim. A gente tinha medo daquilo, porque diziam as crendices da roça que ali, naquele caótico centro de agitação e tumulto, rodopiava o próprio Saci, figura suspeitíssima de comprometimento com o demônio. Havia mesmo quem afirmasse que, jogando-se uma peneira de bambu ali, com os devidos preparos, era até possível aprisionar o capeta. De minha parte, nunca experimentei tais ousadias. E agora, volvidos tantos anos, ouço a pergunta que a minha infância me devolve à memória. Você já caiu no olho de um redemoinho? Não, não caí naquele tipo de redemoinho. Talvez em outros sim, mas isso são águas passadas. O doutrinador lhe pergunta se ele perdeu todos aqueles a quem amava, se ficou alguém para trás ou se foi alguém com ele. Ele guarda silêncio por alguns instantes, suspira fundo e, triste, pergunta a si mesmo: quando é que isso aconteceu? Está perdido no tempo e no espaço. Como é que eu vou saber? Onde é que eu estou agora? Quanto tempo se passou? Parece despertar de um longo e penoso pesadelo e começa a falar com mais segurança e correção, mas ainda recorre ao seu linguajar típico, aqui e ali. Quantas luas se passou? Para e pensa enquanto o doutrinador faz uma prece em voz baixa. Quantas vezes o rio subiu? Durante todo o tempo do diálogo, o espírito manteve a médium na incômoda postura de cabeça baixa, quase tocando a mesa. Subitamente, uma pergunta que revela, graças a Deus, significativa alteração. Posso olhar para cima? Com a ajuda do doutrinador, ele corrige a postura pela primeira vez, por certo, em muito tempo. Aqui entre nós, diz-lhe o doutrinador, você é um irmão a quem amamos e respeitamos. Que as suas aflições não sejam para você motivo de vingança, mas de aprendizado e de lição. Sua serenidade agora não parece mais obstinação sofrida e pausada de desespero, mas a aceitação de outra realidade que traz novas opções de vida. Parece mesmo que o remoinho abateu-se e o deixou tombado ao solo, cansado, aturdido, dolorido, mas em repouso. Afinal, depois de muitas luas e muitas cheias do rio. Assim é retirado pelos nossos companheiros maiores. Aí está um exemplo trágico da alucinante cegueira do ódio, criando núcleos espantosos de dor. Pelo que se depreende, o marido da senhora fazendeira seduziu a pobre menina negra, que para ele seria pouco mais que um bicho, mas era uma filha para a mãe dela e uma neta querida para o avô sofrido e vivido. E como poderia ela recusá-lo? A senhora, por sua vez, em vez de questionar o marido culpado, sacrifica a menina inocente e indefesa, pela única razão de que esta, pelo menos, estava ao alcance do seu arbítrio. E, naturalmente, pensou que terminava tudo ali mesmo. A vida da mocinha, o ódio da mãe,
o desespero do avô, bem como a irresponsabilidade impune do marido, tanto quanto seu medonho gesto de vingança. Muitas e muitas luas mais tarde, porém, desabaria tudo sobre ela. Agora era sua vez de cair no olho do furacão. Pois é, queridos e amados irmãos e companheiros, é a lei de ação e reação, é a misericórdia divina, é o amor incondicional de Jesus. Somos geridos pela lei de causa e efeito. Sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que devemos fazer as devidas reparações, reconciliando-se com a lei divina. O ódio, o desejo de vingança perpetuam-se por séculos, por milhares de anos, algumas vezes. Se Pedro disse que o amor cobre uma multidão de erros, Jesus também nos ensinou que é preciso perdoar até 70 vezes 7. Doutrina espírita é muito mais do que os livros da codificação. É preciso ficarmos atentos às obras complementares. É preciso que nós nos atentemos para todos os ensinamentos, para que nós possamos compreender a plenitude da nossa existência. Enquanto aqui caminhamos, neste mundo de provas e expiações, devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas, buscando primeiramente o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. O ódio, a raiva, o desejo de vingança, o orgulho e o egoísmo é próprio de espíritos inferiores. Mas, como nós estamos a caminho da luz, como todos nós somos aprendizes do Evangelho, que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas, ofertando-nos sempre recursos, oportunidades e mecanismos para que possamos trabalhar e servir, consolar e confortar, que possamos verdadeiramente sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.